Livro de Jó. Você vai abrir ele manter aberto e nós vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Pai, o Senhor está neste lugar. Amém. Neste culto, Senhor, de adoração, de exaltação ao Teu nome. E em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que Teu Espírito Santo possa continuar agindo a nosso favor, se revelando aos nossos corações. A Tua palavra, ela vai ser lida, ela vai ser ministrada. Revela mesmo a cada coração. Quanto ao Teu servo, que seja um vaso usado em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se. Glória a Deus. Meus amados, hoje nós estamos diante do nosso Deus e Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é somente dada ao nome dEle. Cada oração, cada louvor é para Ele. A palavra vem dEle e é para Ele se revela a nós. Mas hoje também, diante desse Deus Pai tão maravilhoso, nós estamos homenageando as mães. E neste culto também, nós estamos orando pelas mães. E a gente pega a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos exemplos maravilhosos de mulheres, de mães, algo assim extraordinário. Mulheres usadas por Deus, mulheres que geraram filhos que marcaram nações, não só filhos homens, mas também as filhas mulheres, mães extraordinárias. Mas hoje também nós poderíamos trazer belos exemplos, exemplos abençoados, exemplos oportunos de mães que nós temos no nosso meio. Poderia trazer o exemplo de uma mãe chamada Renata, minha esposa. Poderia trazer o exemplo de uma mãe chamada Geraldina, a minha mãe. Poderia trazer outros exemplos, como a esposa do discípulo, como a missionária Helena, como cada esposa de cada diácono, como as líderes das classes, como a secretária, como uma das outras mulheres, mães que estão aqui. E se perguntássemos para cada filho, para cada filha aqui, qual exemplo que você gostaria de trazer agora? Os filhos e as filhas iriam levantar. Eu quero que você fala do exemplo da minha mãe. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor pelas mães. Toda honra, toda glória ao Senhor, mas as nossas mães, elas são merecedoras. Mas agora, irmãos, nós vamos falar de uma mãe dentro da palavra de Deus. E nós vamos ler 2 versículos agora. E vamos refletir, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Jó, capítulo 2, versículos 9 e 10 fala assim: Então a mulher de Jó lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal?
em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. E eu já vou começar com uma pergunta: com quem essa mulher fala essas palavras? Amaldiçoa a Deus e morre. São palavras fortes, sim, são palavras fortes. Mas observa que também era uma conversa estressante. Podemos falar que era uma conversa até mesmo sem filtro, sim, podemos falar. Mas essa mulher, que também era esposa, que também era mãe, ela falou isso diretamente com o seu marido. Uma conversa difícil, uma conversa tensa. Mas, irmãos, se nós observarmos aqui, nós podemos entender que era uma conversa entre casal. E podemos até colocar que era uma conversa dentro de casa. Por isso que conversa entre casal, de mulher com marido, marido com mulher, não pode ser fora de casa, não pode levar conversinhas fora de casa. E tem um ditado que fala o seguinte: roupa suja se lava em casa. Casais precisam conversar mais. Casais precisam abrir o seu coração, rasgar o seu coração mais diante um do outro. Imagina comigo se essa mulher, em vez de chegar para Jó e falar assim: amaldiçoa o seu Deus e morre, se ela procurasse uma vizinha dela, se ela procurasse alguém fora da casa dela, chegasse para sua vizinha e falasse assim: Jó poderia amaldiçoar o Deus dele e morre. Aquela vizinha iria olhar para ela: esse Deus de Jó é mau. E começaria a pensar: eu acho que ela deve largar Jó. E começaria a dar conselho: larga Jó, larga Jó. Era um momento, poderia passar. E poderia ter acontecido isso como outros exemplos que nós precisamos rasgar o nosso coração diante um do outro. A mulher, a mãe diante do pai, o pai diante da mãe. Pai, já pensou? Sua esposa, a mãe, chegar para você: eu quero te largar. O que você ia agir? Já que você quer me largar, eu vou te largar também. E o nosso posicionamento é: amor, por quê? O que eu te fiz? Pergunta a minha esposa se ela já queria me largar. Pergunta agora não, porque senão não vai dar para terminar até meia-noite, tá? É assim que funciona. Mas ela falou com Jó, e às vezes a gente pega essa mulher de Jó e condena. E vocês vão ver o posicionamento um pouco mais à frente sobre essa mulher. Qual que era o nome dessa mãe? Qual que era o nome dessa esposa, mulher de Jó? E outra pergunta, outra questão: qual o momento que era dessa vida, o momento que essa mãe se encontrava? Não sabe qual que é o maior amor dentro da humanidade? É o amor de uma mãe, vou repetir de novo, de uma mãe pelo o seu filho. E nesse momento aqui que nós lemos isso, esta mãe havia enterrado todos os seus filhos e as suas filhas. E o normal são os filhos enterrarem os seus pais, mas ela não. Ela havia enterrado 7 filhos e 3 filhas. Vamos ler, volta um pouquinho aí, Jó capítulo 1, versículos 18 e 19. Estando ainda este falando, veio outro e disse:
estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu filho primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer essa nova. Olha aquilo que essa mãe, olha a dor dessa mãe, olha a situação, não tem palavra que descreve isso. Essa mãe tem enterrado 7 filhos e 3 filhas e ficou só com esse abençoado chamado Jó, que chama ela de doida e ainda estava naquele estado. Esta mãe, ela era a mulher mais importante do Oriente, porque seu esposo Jó era o mais importante, era o maior no Oriente. Jó capítulo 1 versículo 3, falando aqui da riqueza não só de Jó, mas da mulher também. Jó 1:3, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 juntas de bois e 500 jumentas, e eram também muitíssimos os seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos no Oriente. Era o maior do que todos no Oriente. Então ela era mais importante, ela era a maior também. Então esta mãe era a mulher mais importante do Oriente, conforme acabamos de ler. Qual o nome dessa mãe? Você lê o livro de Jó, todo o livro, e não fala o nome, não aparece o nome dela. Do 1º capítulo até o 42º capítulo. Mas ela estava presente em toda a vida, em toda a história do seu esposo Jó. Jó era o maior no Oriente. Então aqui cabe o ditado: Jó sendo o maior, o mais rico, o principal. Cabe mais um ditado aqui, que nós precisamos aperfeiçoar no nosso meio. E qual que é o ditado? Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Mas nós precisamos aperfeiçoá-lo, e é o que serve para nós. Qual que é o aperfeiçoamento no nosso caso? Do lado de um grande homem existe uma grande mulher. Do lado de um grande pai existe uma grande mãe. É assim que funciona para nós. E nós pegamos a palavra lá em Gênesis, a mulher foi tirada da costela, do lado. Não foi tirada da cabeça para não mandar, não foi tirada do pé para não ser pisado, mas foi tirada do lado para ser adjuntora, auxiliadora, para estar ali do lado do homem. Esta mãe, mulher de Jó, abençoadíssima. Vamos voltar aqui no capítulo 2, versículo 10, quando Jó chama esta mulher de doida. Qual foi a resposta dessa mãe para o seu esposo Jó? Qual foi? Qual seria, mãe, sua resposta hoje, se o seu esposo, pai dos teus filhos, te chamasse de doida? Qual seria a sua resposta hoje? A palavra não fala, mas nós podemos entender que ela se posicionou, que ela entendeu o quadro que ela estava vivendo. Porque diante da reação da ação de Jó, poderia haver uma reação muito pior. Ela entendeu o quadro. Entendemos também que ela se silenciou. Eu vou ler, não precisa ir abrir lá, mas eu vou ler aqui rapidinho. 1 Pedro
capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, ou seja, procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Certamente ela ficou em silêncio. Oh, mas espera aí, Jó era crente, acreditava em Deus. Serve também para Jó. Serve muitas vezes para nós, maridos que somos crentes, que cremos em Deus. A mulher se posicionar, a mulher em silêncio, e Deus vai agir poderosamente. E para completar, 1 Pedro capítulo 3, versículo 5, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Podemos colocar aqui diante desse quadro, dessa palavra de Jó, de chamá-la de doida, de ter tido aquela ação com ela. Ela ficou em silêncio, ela esperou em Deus, e Deus agiu a favor dessa mulher, dessa mãe, desse quadro. Louvado seja o Senhor. Amém? Porque às vezes a gente pega e traz a história como a história de Jó, mas do lado dele também havia a sua esposa, havia a mãe dos seus filhos, e nessa história dessa mãe se cumpre Provérbios 14:1: toda mulher sábia edifica a sua casa. Repete comigo: toda a mulher sábia. Não, me ajuda. Vamos repetir bem forte: toda a mulher sábia edifica a sua casa. Amém. Glória a Deus. Alex, você tem que me ajudar mais, Alex. É sempre você, irmã Francisca. Tá? Me ajuda aí. Glória a Deus. Toda a mulher sábia edifica a sua casa. Essa mãe, ela edificou a sua casa em toda a sua história. Ela edificou a sua casa. Ela esteve ao lado do seu esposo Jó. Do início ao fim desse livro, não fala que Jó teve outra esposa, mas nessa época, inclusive nessa região também do Oriente, o maior desejo da mulher era ser mãe. E quantos filhos e quantas filhas essa mulher deu ao seu esposo Jó? Não foi 1, 2, 3, 4, 5, foram 20 filhos, 14 filhos e 6 filhas. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu conheço casal que já teve mais filhos também. Minha irmã teve 9, minha mãe teve 9 filhos. Mas o que mais me admira nessa história, dessa quantidade de filhos, não é isso, 14 filhos, 6 filhas, mas foi a reação dessa mulher diante daquilo que ela passou. Irmãos, essa mãe, ela perdeu 10 filhos de uma vez só. Reflete sobre isso. Não dá para você nem para refletir, nem para pensar, nem para imaginar o que essa mulher passou por perder 10 filhos de uma vez. Essa mãe no velório, 10 caixões de uma vez só. A vida emocional dessa mãe. Essa mãe, ela perdeu os filhos. Essa mãe perdeu a sua riqueza. Essa mãe perdeu os seus servos. Essa mãe perdeu a vida de qualidade que ela tinha. E o quarto que seu esposo estava. E ela enfrentou o quadro que o esposo se encontrou. E ela, será que ela não poderia ter pensado: olha como que esse miserável está, olha a situação dele, será que não vai voltar a repetir daqui 3, 5,
5, 10, 15 anos. Olha a situação que ele está. Mas podemos dizer que essa mãe, mulher de Jó, ela confiou em Deus. Essa mãe, essa mulher de Jó, ela teve uma intervenção de Deus na sua vida. E por isso, nesse momento, mamãe, receba essa palavra. Deus, ele vai intervir a seu favor. Amém? Amém. Deus vai intervir a seu favor. Tem um testemunho, tem uma vida de oração. Deus, ele vai intervir a seu favor. Ele vai intervir no seu lar. Qual o quadro do seu lar hoje? Às vezes, o seu casamento não está conforme a palavra de Deus. Às vezes, o seu esposo não tem andado conforme os propósitos de Deus, mas Deus vai intervir a seu favor. Como seu filho se encontra, às vezes desviou do caminho do Senhor, às vezes está envolvendo com coisas que não deveria, às vezes o seu filho não está te honrando como você merecia, não está te auxiliando como você esperava. Deus vai intervir a seu favor. Às vezes a sua casa, a condição financeira não está indo bem, está passando por algumas dificuldades, até crise. Deus vai intervir a seu favor. Amém? Creia nisso em nome de Jesus e cumpre na vida dessa mulher também o Salmo 128, versículo 3: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Por que essa mãe, ela foi uma mulher sábia que edificou a sua casa? É simples dizer. Jó, o homem mais rico do Oriente, Jó tinha servos trabalhando a seu favor. Jó tinha camelos, juntas de boi, jumentas. Jó tinha tudo isso. E também, ela também tinha tudo isso. E será que toda essa riqueza Jó herdou dos seus pais? Ou Jó construiu? Se herdou, mostra aqui que ele perdeu tudo e depois teve que construir novamente. E quem estava ao lado de Jó nessa construção? Quem estava ao lado de Jó nessa manutenção? A mulher de Jó, essa mãe, que teve 20 filhos. 20 filhos no primeiro estado de Jó, perdão, 10 filhos no primeiro estado de Jó e 10 filhos no último estado de Jó. E hoje, mãe, mulher de Deus, esposa, você precisa sim, nós maridos precisamos entender isso. Nós somos a cabeça, mas as esposas hoje precisam estar do nosso lado, precisa participar de tudo na nossa vida, até da nossa vida financeira, conhecer quanto o esposo recebe naquilo que ele gasta. Às vezes é empresário, precisa também, a mulher precisa participar. E certamente essa esposa de Jó, essa mãe, ela sabia economizar, ela sabia controlar os gastos da casa, ela sabia acompanhar os seus filhos. E nós podemos trazer para ela, como para as irmãs aqui também, Provérbios 31, o coração do marido estava nela confiado, louvado seja o Senhor. Ela era uma mulher sábia? Sim. Vamos voltar aqui um pouquinho lá em Jó capítulo 1, versículo 5. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, dos filhos de Jó, enviava Jó
e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Louvado seja o Senhor. Pelas madrugadas, Jó enviava os seus filhos a santificar, a buscar o Senhor, a se apresentar diante do Senhor. Jó tinha essa atitude com seus filhos. Irmão, certamente essa mãe estava junto com Jó, porque eu duvido se Jó iria conseguir acordar os seus 10 filhos. Iria estar ali. A mulher de Jó, essa mulher sábia, estava junto com ele, acordando, e acordava também de madrugada. Era uma mulher sábia. E eu repito, ela era tão sábia que ela escolheu ficar com Jó, continuar com Jó. Relembra comigo o quadro de Jó, largado no chão, raspando as suas feridas com um caco de telha, mal cheiroso, pobre, sozinho. Exatamente isso, sozinho. Qual a escolha dessa mãe? Vou ficar com você. Ela deve ter lembrado o voto que ela fez, né? Eu vou ficar com você, na riqueza e na... Me ajuda? Na riqueza e na... Na saúde e na... Me chamando de linda e me chamando de doida. Eu vou ficar com você. Já encerrando, mãe extraordinária. Quando chegar lá no céu, ela vai me dar um abraço, ela vai me agradecer, até que enfim alguém falou bem de mim. Que a gente só pega esse versículo e vai lá para o último capítulo, Jó 42. Deixa eu ver se eu falei isso. Jó 42, a partir do 12. Toma posse dessa palavra da sua vida em nome de Jesus. Jó 42, a partir do versículo 12. Glória a Deus. Está sendo projetado aqui, viu, irmãos? Jó 42, a partir do versículo 12 até o 15, que fala assim: e assim abençoou o último estado de Jó. Repete todos comigo bem forte. E assim abençoou o Senhor. Vou mudar um pouquinho a minha vida. A partir de hoje. Glória a Deus. Mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Olha que fantástico. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em Jó 1, versículo 2, eu vou continuar a ler. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Aí você pega o 42, 13. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Agora traz um detalhe sobre as filhas, né? Que deveria parecer com a mãe. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Eu acho que essas mulheres eram do ministério Casa de Deus. Amém. Oh, glória a Deus. Pegaram aí, né? E seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Irmãos, foi um momento que eles passaram. Quanto tempo? Não sei. Quanto tempo que essa mãe passou. Quanto tempo dessa mãe passou a sua dor, o seu luto, a sua luta interior. Mas foi um momento que passou.
Olha o quarto que ela se encontra aqui agora, junto com seu esposo Jó, junto com seus 10 filhos, seu último estado, né, muito mais abençoado do que o primeiro. Não foi do dia para a noite, mas foi abençoado, né? E a palavra que eu quero liberar para os irmãos, para as nossas vidas nessa noite é: todos nós nessa noite, especialmente as mamães, tome posse dessa palavra para a sua vida. Tome posse para a palavra da sua casa. Tome posse para a palavra para a sua família. O seu próximo estado, a partir de hoje, será muito mais abençoado do que antes, em nome de Jesus. Amém. Amém.